Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Hoje, nós vamos fazer aqui alguns comentários sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados, o título está Os Mansos e os Pacíficos, né? E nós vamos falar do segundo item, que é quando Jesus coloca, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, primeiro a gente tem que entender o que é o pacificador, né? Porque a gente imagina o pacificador muitas vezes uma figura, né? Um super-herói. E não tem nada disso. O pacificador somos nós mesmos, quando nós nos dispusemos ou nos dispusermos, tá, a nos transformar intimamente, ou seja, a pacificar os vícios que nós trazemos dentro de nós, a nos transformar efetivamente para o bem. Então esse é o pacificador. É claro que toda essa fala, né, ela tem uma ação. Porque quando a gente fala de pacífico, também a gente imagina aquele ser que ele não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. No entanto, ele não tem uma ação para também buscar a pacificação até do ambiente onde ele está inserido. Ele seria aquele ser, é um passo que nós temos que dar, mas ele seria aquele ser, vamos entender assim, no sentido de ser passivo. E o pacificador, ele é um ser ativo. Então, Jesus, quando ele coloca essa bem-aventurança para a gente entende, né, a pacificação é a busca, né, da nossa paz interior. Porque a paz, ela nunca vai ser encontrada exteriormente se nós não estivermos pacificados interiormente. Toda a nossa busca é interior. Toda a nossa busca. E é interessante como nós, né, quando encarnados aqui, nós procedemos sempre de forma contrária, né? Nós estamos sempre buscando o exterior. Sempre buscando o exterior. E é uma coisa interessante que é a questão do interior, que o Divaldo relata um sonho, né? Um sonho não, né? Uma experiência que ele teve com Joana de Ângeles no plano espiritual, onde eles estão entrando em um lugar, né, para obter, né, estudar orientações. E ele estava, como ele disse na palestra dele, ele estava com a boca fechada. Para ele estava em absoluto silêncio. E de repente Joana de Ângeles vira para ele e fala para ele, silêncio. E ele fica sem entender como é que ele iria fazer mais silêncio se ele estava com a boca fechada. O problema é justamente esse, nós estamos olhando sempre o que está o exterior. E aí depois ele relata que o problema que ela pediu silêncio é porque ele não tinha apaziguado ou pacificado os seus pensamentos. Então os pensamentos dele estavam em uma turbulência. E aquilo, para o espírito, é ruído. Então, por isso, ela pediu a ele silêncio. Depois é que ele foi entender isso daí. Então nós, quando encarnados aqui, todos nós ansiamos pela paz, não ansiamos? Ou quem não quer a paz aqui? Acho que todos nós queremos paz. Todos nós gostaríamos de viver em paz.
O problema é que para muitos de nós, né, a paz ainda significa coisas materiais. Nós colocamos a nossa paz em algo que é transitório. Para muitos também, a paz seria uma família, né, tranquila, sem maiores problemas, sem um marido bêbado, sem a esposa estressada, né? Tá vendo que tudo é o exterior, tá? Outros entendem que a paz é uma vida mansa, tranquila, né? Como se diz, né? Sombra e água fresca. É deitar em uma rede, em uma sombra, só estender o braço para pegar alguma bebida, né? De vez em quando levantar para espichar as pernas. Só porque isso não é paz. Isso não é paz. Porque a paz é algo que se encontra em nosso interior. Em nosso interior. É claro que quando nós formos capazes de encontrar essa paz, nós também seremos capazes de exteriorizar essa paz. Mas aí é diferente. Porque a paz, ela nasce de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Nunca. Então, quando nós falamos que nós gostaríamos de um mundo melhor, nós temos que pensar: qual é a contribuição que eu estou dando para esse mundo melhor? Porque todos nós sabemos que nós vivemos em, vamos dizer assim, momentos de transição planetária. São momentos de transição. Nós estamos em transição. Agora, sabemos que o planeta Terra vai se tornar um planeta ou um mundo de regeneração. Mas o que eu estou fazendo para colaborar nessa transição? Será que eu estou sendo, vamos dizer assim, a solução ou o problema? Porque nós precisamos pensar também. Porque nesse mesmo capítulo, quando Jesus coloca bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, essa é uma promessa efetiva e material que Jesus fez para a gente. Porque efetivamente, para habitar esse mundo de regeneração, nós precisamos estar pelo menos com uma boa disposição para o bem. Não é que nós teremos que ser espíritos perfeitos, porque espíritos perfeitos habitam mundos perfeitos. Mas se nós ainda persistimos nos nossos erros, buscando as coisas que não têm efetivamente valor, deixando a vida passar sem aproveitá-la. E aí a gente tem que falar, né, que aproveitar a vida não é ir para a balada todos os finais de semana, não. Tá? Aproveitar a vida é aproveitar este momento que nós estamos tendo aqui para nos transformar para o bem. Isso é que é aproveitar a vida. Porque essa oportunidade que nós estamos tendo agora, ela é única. Não vai acontecer outra dessa nunca mais. Nós teremos outras, diferentes dessas. E nós não podemos pensar, se eu não der conta agora, eu dou conta na próxima, e cruzar os braços. Porque se nós pensarmos assim, qual está sendo a nossa contribuição para a pacificação da nossa casa? E a nossa casa, por enquanto, ainda é o planeta Terra. Nós habitamos o planeta Terra. Nós ainda precisamos do planeta Terra. Então nós precisamos pacificar a nossa casa. Então é por isso que Jesus falou assim, a minha paz vos deixo.
a minha paz vos dou. Vos dou a paz que o mundo não pode dar. A maioria de nós não entende isso ainda. Não compreende. A maioria de nós ainda busca a paz que o mundo pode ofertar. É uma paz muito imediatista. É imediatista. E é tão imediatista que nós vamos pensar assim, vamos pegar um exemplo bem simplório mesmo. A questão dos smartphones. É assim, a pessoa ela está em paz quando ela está com o último modelo. Só porque sai modelo todo dia, né? Como é que fica em paz? Como é que nós podemos ter paz com uma coisa material dessa forma? A informática, ela evolui aí de uma forma que nós não temos como controlar. E se nós formos querer acompanhar isso, nós vamos ficar perdidos e não vamos conseguir. Então, como é que nós podemos conseguir paz com essas coisas materiais? Elas só vão nos tirar o sossego, efetivamente. Então, a paz que Jesus promete não envolve nada de material. Nada de material. Porque é uma paz que envolve a nossa real essência. Porque nós somos espíritos. E, invariavelmente, nós nos esquecemos disso. Esquecemos que nós somos espíritos e estamos aqui para nos aperfeiçoar moralmente. E nós consideramos, na maior parte do tempo que nós somos esses corpos, nos olhamos como adversários e como se nós estivéssemos aqui em disputa. Nós estamos aqui disputando um prêmio. E se eu conseguir, ninguém mais consegue. É assim o nosso pensamento. Então nós estamos sempre olhando o outro como adversário, como um concorrente. A própria sociedade onde nós estamos inseridos nos incentiva a isso. Mas, na verdade, nós temos que aprender a nos olhar como irmãos. Nós não estamos aqui disputando prêmio nenhum. Todos nós estamos aqui para o mesmo objetivo, nos aperfeiçoar moralmente. E todos, sem exceção, podem atingir esse objetivo. Todos nós. Depende da nossa boa vontade, do nosso querer. Do nosso querer. Outra fala de Jesus que está no Evangelho de João, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós pensamos na paz daquela forma como eu coloquei aqui no início, muitas vezes. É a vida sem problemas. Mas vamos pensar aqui. Se nós não tivéssemos os problemas que nós temos, será que nós caminharíamos para frente? Ou será que nós nos acomodaríamos porque entraríamos em uma zona de conforto sem necessidade de esforço? E a figura seria aquela: nós estaríamos deitados em uma rede, só deixando o tempo passar. Então são os problemas que nos fazem crescer. Vamos pegar o exemplo, que nós tivemos por último aqui, o Chico. Será que o Chico era um homem pacificado? Com toda certeza, não é? Mas a vida dele não tinha problema, então? Tinha problema toda hora, né? E eu estava lendo um dos livros que eu tenho lá em casa sobre os causos, do Chico.
E diz ele que, num desses causos, diz que ele, num intervalo lá de uma psicografia, ele estava psicografando o livro Nosso Lar, ele então rapidamente sai dali e vai na barbearia para fazer a barba. Chegando lá, o barbeiro, cumprimenta ele e tal, e ele senta na cadeira, coloca aquele pano, ensaboa o rosto dele. E aí, de repente, o barbeiro para com a navalha no pescoço dele. E fala para ele: Chico, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo meio tonto. Aí ele olha, abre os olhos, olha para o barbeiro e vê um espírito influenciando o barbeiro, dizendo para o barbeiro: corta a garganta dele. Corta a garganta dele. Aí o barbeiro pega e fala: Chico, eu acho que não vai dar para mim fazer a sua barba hoje. Aí o Chico pega, olha para ele e fala assim: não tem problema, meu irmão, barba é assim mesmo, a gente faz quando dá. Então, esse é um problema que não é material. E ele sofreu esse tipo de problema inúmeras vezes. E por que ele sofreu esse problema naquela época? Porque não era para ser, o espírito, a intenção era para que ele não concluísse a psicografia de Nosso Lar e que Nosso Lar não viesse a ser publicado. Agora, nós sofremos também essas aflições. Só porque, eu pelo menos não tenho a mediunidade para ver, graças a Deus. Mas nós sofremos também de aflições materiais. Sofremos. Só que nós precisamos compreender que, se nós estamos aqui, é para o nosso melhoramento íntimo, os problemas materiais têm que ser deixados de forma secundária. Não podemos levar tão sério essa questão. Porque é preferível nós passarmos por todos esses problemas e conseguirmos nos melhorar do que não enfrentarmos esses problemas e ficarmos, muitas vezes, na melhor das hipóteses, estacionados. Não é? Então, a paz que Jesus nos oferece é uma paz que não implica, que nós vamos deixar de ter aflições aqui nesse mundo. Mas como ele mesmo disse, ele venceu o mundo. É claro que na visão daqueles seres que são materialistas, pode dizer que não, que Jesus é que perdeu. Roma é que foi vencedor, porque Jesus foi crucificado. No entanto, aquele imperador de Roma naquela época teve uma destinação. Enquanto Jesus já tinha uma destinação também. Ele, como espírito puro que é, ele iria habitar os mundos condizentes à sua evolução. Enquanto aqueles que estavam promovendo a guerra, a violência, o ódio, teriam, não sei ainda, que ficar aqui no planeta Terra até se reequilibrar com as leis de Deus, naquilo que foi desequilibrado. Humberto Holden, ele coloca para a gente no livro Sabedoria das Parábolas, que paz não quer dizer passividade, inércia, inatividade. A verdadeira paz é essencialmente dinâmica, ativa e realizadora. Se nós formos olhar a vida, por exemplo, de Gandhi, Gandhi foi um pacifista, um pacificador. Ele libertou a Índia do Império Britânico sem um ato de violência da parte dele. Sem um ato de violência.
Mas será que Gandhi foi passivo ou ele foi ativo? Porque quando a gente fala de paz, do pacificador, a gente pode muitas vezes imaginar que o pacificador ele tem que concordar com tudo. Não, não é isso. De maneira nenhuma. Ele pode discordar de tudo. O pacificador não vai ter ato de violência. A autoridade moral desse ser é que se impõe. Então Gandhi tem um fato também interessante sobre ele, que diz que ele, nessa época lá, andando lá por uma rua lá da cidade, na Índia lá, vem um soldado britânico e lhe dá um murro no rosto. Ele cai, lógico, e vai se levantando, ajeitando a roupa. Quando vem o soldado de novo, ele lhe dá outro murro. Ele torna a cair, e quando ele vai se levantando, a multidão então já está ali fechando. E a multidão ali estava já na intenção de quê? De promover alguma represália contra aquele soldado. Mas Gandhi, então, pede para que ninguém faça nada. E o soldado, então, se dirige a ele e pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde? Ele olha para o soldado e responde: este homem que você traz no crucifixo pendurado em seu pescoço. Então o soldado, percebendo que ele, um cristão, que se diz seguidor do Cristo, promovendo a violência. E a autoridade moral daquele ser, eu não o conheci, mas diz que era baixo e bem magrinho, porque ele praticava muito jejum, né, comia muito pouco, se impôs ante aquele outro ser. E se fosse nós? O que nós faríamos? Nós agiríamos ou nós reagiríamos? Porque Gandhi agiu. E nós? Será que nós reagiríamos àquilo dali? Tem um outro fato. Aqui no Brasil, Irmã Dulce. Irmã Dulce tratava todos aqueles que ela assistia como sendo os meus pobres. E em todos os lugares onde ela ia, ela estendia a mão e falava: uma ajuda para os meus pobres. E em um domingo, ela vai à feira, chega em um feirante, estende a mão e fala: uma ajuda para os meus pobres. O feirante, de forma agressiva, dá uma escarrada na mão dela. O que ela faz? Pega aquela mão, enfia no bolso do hábito, estende a outra mão e fala para o feirante: esse foi o meu. Agora, uma ajuda para os meus pobres. É uma pacificadora. Ela não reagiu, ela agiu. Porque ela colocou a razão na frente de possíveis emoções que poderiam ter. Nós reagimos porque nós colocamos antes as nossas emoções. Nós não temos o hábito de pensar, de raciocinar. Nós reagimos por impulso. O que fala mais alto em nós, então, é ainda o impulso de reagir. E quando a gente fala
né, dessa questão da paz, o Berto Holden coloca para a gente que esse grande empecilho é porque nós ainda deixamos o nosso ego falar muito alto. Então ele coloca assim, o homem ego não tem paz, porque não está na plenitude da vida. Vive apenas uma semivida. E por isso tem de brigar uns com os outros, porque está em discórdia consigo mesmo. Muitas vezes nós, como o Berto Holden coloca aqui, nós estamos brigando uns com os outros, não é porque é o outro, não. O problema somos nós. É porque nós temos problemas mal resolvidos conosco mesmo. É interno. Então nós brigamos para, vamos dizer assim, diminuir essa sensação, sei lá, de culpa, de remorso, de arrependimento. Então nós precisamos trabalhar o nosso interior, trabalhar essas nossas emoções. E eu gosto de falar, do exemplo, assim, nós viemos ao centro, aí de repente a gente termina aqui a palestra, aí vamos saindo, aí chega ali na esquina, você vai saindo devagarzinho, aí vem aquele sujeito e dá aquela fechada em você. Aí a gente pega e fala, vai com Deus. Não é isso? Então nós, muitas vezes, temos uma falsa aparência de paz. Porque muitas vezes, dentro do centro, nós estamos aqui todos pacificados. Mas ao menor problema, nós, como um vulcão, prestes a entrar em erupção, explodimos. Explodimos. Porque nós não admitimos o erro do outro. Porque para o outro, errar é imperdoável. Agora, se somos nós que cometemos o mesmo erro, a gente fala assim, errar é humano. Errar é humano. Então, não tem como nós apaziguarmos a nossa consciência enquanto nós estivermos em guerra, nessa guerra interior. Nós temos que ir resolvendo isso. Aí vocês falam, mas não é fácil. Não, mas ninguém falou que seria fácil. Absolutamente não é. Agora, nós estamos aqui, se eu não estou enganado, é justamente para isso, É a oportunidade que nós temos desse aprendizado. Nós vamos sair daqui espíritos perfeitos? Não. De jeito nenhum. Nós podemos e devemos deixar esta experiência um pouco melhores do que quando aqui nós chegamos. Esse é o nosso dever. Se nós vamos cumprir ou conseguir isso, vai depender somente de nós. Nós não podemos colocar nos ombros dos outros aquilo que compete a nós. E somente nós. Victor Hugo, ele coloca assim para a gente, para uma conduta pacifista, para que uma conduta pacifista se estabeleça e predomine no homem, faz-se necessário uma vontade forte que promova a revolução interior, através da revisão e reestruturação dos conceitos sobre a vida, assumindo uma posição de princípios definidos, sem titubeios nem ambiguidades escapistas. Então, é assim, nós temos muitas vezes, falamos assim, eu vou fazer isso. Mas a gente coloca, mas pode também assim.
Então nós determinamos um caminho, mas de repente nós estamos nos desviando completamente daquilo que nós traçamos. Então, se eu quero ser, se eu desejo ser um pacificador, eu tenho que determinar aquilo que eu devo ser e eu tenho que buscar seguir o máximo possível dentro daquele roteiro. Eu não posso querer dar desculpas para poder sair do roteiro. É como a gente faz com as dietas, né? Ah, final de semana pode tomar, né? Uma cervejinha lá, tá, não tem problema. Ah, aquela sobremesa, não, só um pedacinho, não, pode, não tem problema. Aí a gente vai comer um pedacinho, come 3. Então nós estamos sempre buscando, vamos dizer assim, desculpas para aquilo que nós estamos deixando de fazer. E Bezerra de Menezes coloca: o homem novo, pacífico em sua intimidade, pacificador na expressão de seus sentimentos, traz como dever cristão expandir os talentos que recebeu do alto, aproveitando cada oportunidade de auxiliar seus irmãos a instalarem no coração as verdades que Jesus Cristo ofertou para dar direção ao processo de transformação pessoal. Essa transformação pessoal, o nome está dizendo, né? É pessoal. No entanto, ela se irradia. Então, ela é pessoal num primeiro momento. Então, nós, a partir do momento que decidimos isso, nós acabamos nos tornando exemplos. Tá? Podemos não ser os exemplos perfeitos, é claro. Porque o único exemplo perfeito que passou por aqui foi Jesus. Né? Todos os outros são exemplos. Mas nós acabamos nos tornando exemplos. Então nós não podemos, de forma alguma, agir daquela forma como muitas vezes nós fazemos com os filhos. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou naquela falsa aparência de que eu estou fazendo uma coisa, mas intimamente eu estou fazendo completamente o contrário. Porque eu preciso pensar que, se eu estou aqui para me aperfeiçoar moralmente, isso, em hipótese alguma, acontece sem o convívio com o meu próximo. É absolutamente necessário a convivência nossa, para que nós consigamos esse melhoramento íntimo. Então nós temos que ser, para cada um, o exemplo. Para cada um. Porque diz que o ditado que quando a gente vê um defeito no outro, na verdade, a gente está vendo é o nosso defeito refletido no outro, né? Então nós temos que ser o exemplo. Nós temos que buscar ser o exemplo. Gandhi também tem uma fala, né, que diz que perguntaram para ele qual que era o caminho para a paz. E ele disse que não existe um caminho. A paz é o caminho. Diz que um discípulo de Buda chegou para ele e falou para ele: Buda, eu quero paz. Eu quero paz. Aí Buda disse: então tire o eu, tire o quero e você será a paz. Porque o problema é justamente esse, né? Nós estamos querendo alguma coisa, ou seja, nós estamos colocando as nossas vontades antes, os nossos desejos, o nosso ego. Como é que nós podemos conseguir paz? É complicado. Porque é como
Eu não sou professor de português, mas o Simão Pedro, ele disse que o verbo amar, ele está colocado como sendo um verbo transitivo. Mas o verbo amar, efetivamente, é um verbo intransitivo. Porque quem ama, ama. Não tem que amar algo ou alguém. Então, quem tem paz, tem paz. Não tem que ter paz porque quer, ou porque isso, ou por aquilo. Não, é porque ele já atingiu esse estado de compreensão. E Francisco de Assis coloca, né, na sua oração, quando ele fala: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Será que nós estamos sendo instrumentos da paz de Deus? Nós temos que nos questionar, né? Emmanuel coloca para a gente assim, ó: quanto puderes, como puderes e onde puderes, guardando consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. E aí é aquilo que, né, próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É o que Emmanuel coloca aqui. Nós precisamos aprender a nos doar mais. Uns para com os outros. Porque nós estamos aqui com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Enquanto nós estivermos disputando um pedaço do planeta Terra, nós estaremos sempre em guerra. E para a gente finalizar, tem um texto de Emmanuel também, que fala, pacifica sempre. E ele diz assim: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, aserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo amadurece o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo mutilado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Então, a paz começa em nós mesmos. E nós podemos estar onde quer que nós estejamos. Se nós tivermos conseguido atingir já um pouco desse estado, ele não se altera por onde nós estivermos. Porque isso é interior. Eu menti. Eu vou contar mais uma história. Diz que Paulo de Tarso, depois, né, do seu encontro com Jesus, na porta de Damasco,
E ele então, né, faz aquela, né, célebre pergunta, né, Senhor, o que queres que eu faça? E ele então, também pela convivência com Estevão e Abigail, começa então a compreender o Nazareno. E depois de todos os seus trabalhos, né, Emmanuel coloca que o primeiro, né, estado efetivamente de paz que Paulo, quando Paulo encontrou, ele estava levando simplesmente 39 chibatadas. Parece que em Roma, numa daquelas andanças dele. Agora pensa, como é que alguém pode estar levando 39 chibatadas e pode estar em paz? Mas a gente pode também se perguntar, como é que aqueles novos adeptos do cristianismo nascente desciam ao circo para serem devorados pelas feras em paz? Como? Então nós precisamos nos fazer essas perguntas e deixar um pouco a turbulência dessa experiência que nós estamos passando e ir dando uma desacelerada para perceber melhor tudo aquilo que nós estamos perdendo de convivência aqui, nesta experiência. Então, que Jesus possa nos amparar, nos iluminar, dar entendimento, compreensão, para que nós possamos buscar conquistar essa paz através da vivência dos seus ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz.